Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao Papo de Camelo, podcast que mergulha nas histórias de quem tem feito a diferença no ecossistema de startups. Eu sou o Luiz Gomes, criador de conteúdo na Camelo, e estou aqui para fazer você refletir sobre temas fundamentais na jornada de criação e desenvolvimento de startups, indo além dessa corrida de unicórnios. One, two, three, four. Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje eu vou conversar com Eduardo Tolesani, que é da Elsys, uma empresa que já tem mais de 30 anos no mercado de tecnologia, que atua em mercados que são mercados tradicionais, mas que vem se adaptando e se conectando cada vez mais com essas novas dinâmicas digitais. A empresa é Great Place to Work, enfim, é uma estrutura muito bacana, e a história do Eduardo conectada à Elsys também é muito legal. A gente vai entender um pouquinho mais quem é o Eduardo, como é que ele chegou até aqui, a experiência dele, a vivência de mercado, enfim. É uma baita oportunidade da gente ter mais um case de profissional que está atuando nesse meio de inovação, tecnologia. Então, Eduardo, obrigado por ter aceito o convite, ter separado um tempo aqui para conversar comigo e passando a palavra para você, como eu faço com todo mundo. Quem é você e como é que você chegou até aqui? Bom dia, Luiz. Eu que agradeço o convite, é muito legal participar. Quando a gente começou a falar, né, até me questionei, poxa, mas a Elsys não é exatamente uma startup, né? Faz sentido a gente falar? Faz sentido sim, porque na verdade a gente é uma empresa, como você comentou, já uma empresa já bem antiga, mais de 30 anos, mas a gente tem uma cara de startup em algumas coisas. Hoje eu sou responsável para a área de novos negócios, né? A gente procura exatamente a cada novo negócio criar uma startup ali dentro da empresa. Não é exatamente uma startup, mas a gente busca exatamente as coisas legais que você tem hoje, né? Assim, o que a gente tem de aprendizado desde que surgiu esse conceito de startup. Então é legal eu estar aqui num podcast focado, né, especializado, vamos dizer assim, em startups, mesmo não sendo uma startup. Então mostra que a gente realmente está num caminho legal. Eu sou engenheiro, eu estou na empresa já há quase 13 anos, ou em torno de 13 anos, eu estou já há bastante tempo na empresa, já passei por momentos muito diferentes na empresa, em funções diferentes. Eu sou engenheiro raiz, né? Eu acho que desde a época que eu fiz a faculdade de engenharia de telecomunicações, já naquela época eu já era meio que um ET ali no meio, porque numa faculdade de engenharia são poucos os que de fato querem ser engenheiros, né? Então muita gente entra na faculdade de engenharia com vários objetivos já desde lá do início. Eu vou trabalhar num banco, eu vou ser dono de uma empresa, eu vou ser um administrador, mas eles escolhem engenharia. Eu não, eu era engenheiro porque eu queria ser engenheiro, né? Então desde adolescente ali eu adorava brincar com eletrônica, coisas assim, e nunca tive dúvida, né? Meus pais médicos e nenhum dos filhos se formou em medicina, e até uma certa decepção deles, assim, mas eu não tinha dúvida que eu queria fazer engenharia. Comecei a trabalhar ainda na faculdade, né, fazendo estágio, depois eu fiz o mestrado, ainda numa parceria que a gente tinha com a empresa que é a NEC, né, uma empresa bem tradicional também de telecomunicações, a japonesa NEC, né, NEC no Brasil, então a gente desenvolvia lá alguns circuitos integrados. Então, desde que eu escolhi a engenharia, durante muito tempo eu falo, não, eu sou engenheiro e você é engenheiro, você é desenvolvedor. E eu fui desenvolvedor durante muito tempo, né? Então, eu mesmo depois que eu saí da faculdade, fui trabalhar com desenvolvimento de equipamentos em satélite, né? Equipamento embarcado em satélite, que é uma coisa que nossa, deve ser demais. E é muito legal mesmo, mas tem muito menos glamour do que a gente imagina, né? Porque é um projeto muito burocrático, né? Quando você trabalha com desenvolvimento de equipamentos que vão lá no satélite. Imagina assim, você não tem uma segunda chance, né? Não dá para você lançar um equipamento lá, não ficou muito bom, vamos fazer um ajustezinho aqui. Não tem esse ajuste, né? Então isso torna o trabalho um pouco burocrático e longo. Então você às vezes trabalha anos e anos e anos. Eu trabalhei muitos anos no desenvolvimento de satélite, e eu saí da empresa e não vi o satélite ser lançado. Depois ele foi lançado, tá lá, tá em órbita hoje, tenho um orgulho, mas eu não vi o lançamento, né? Eu já tinha saído da empresa. Então eu fiquei muitos anos trabalhando como desenvolvedor, e depois eu abri uma empresa, uma consultoria, e a gente prestava serviços de engenharia, né, desenvolvimento para várias outras empresas, e uma das empresas foi a Elsys.
Então, durante um tempo, eu tinha essa empresa, né, de prestação de serviço para a Elsys, e ao longo do tempo lá, em algum momento, o seu Victor, né, foi o fundador da empresa, ele me convidou para entrar para a empresa, para entrar para a engenharia. Né? Eu era lá um desenvolvedor, a Elsys tinha, naquela época, ela tinha um produto, que era o receptor de parabólica, que foi talvez o principal produto da empresa durante décadas aí, né? E talvez, acho que é o que fez a empresa chegar onde ela chegou hoje. Então a Elsys hoje ela é muito conhecida, se você vai para fora dos grandes centros principalmente. Eu quando entrei na Elsys não conhecia a Elsys, mas se você pergunta para pessoas, eu sou de São Paulo, né? Para pessoas de fora das cidades, muita gente conhece a Elsys por causa desse produtinho, que é aquele receptor da parabólica, né? TV via satélite. E aí eles me chamaram para resolver lá um problema, e ao longo do tempo que eu fiquei lá, acabaram me convidando para entrar e ser responsável pela engenharia da Elsys. E aí quando eu entrei na Elsys, eu entrei como gerente da engenharia. E fiquei quase 10 anos nessa função de gerente da engenharia. E aí, ao longo desse caminho, a Elsys mudou muito, ela deixou de ser essa empresa que tem um único produto, e hoje tem uma diversidade grande de negócios, né? De linhas de produtos e outros negócios que nem são produtos, que hoje talvez sejam até mais relevantes que os produtos, né? São serviços que a empresa presta para terceiros, serviços de campo, né? A gente construiu uma rede de distribuição gigante pelo Brasil, e isso acaba sendo um diferencial muito interessante. Para muitas empresas veem na Elsys esse parceiro de serviços de campo, né? Mas ao longo do tempo que eu fiquei lá, né, nessa engenharia da Elsys, a gente foi desenvolvendo vários outros produtos, como a parte de telecomunicações mesmo, de internet, segurança, fechaduras digitais, energia solar. Hoje eu estou com uma missão bem interessante, que é na parte de inteligência artificial, né, uma nova vertical da empresa, é a minha missão mais recente aí. E depois de uns 10 anos mais ou menos, eu fiz um movimento, eu fui saindo, na verdade, foi uma transição, não foi uma coisa muito brusca, mas eu deixei de ser responsável pela engenharia e passei a ser um cara de negócios, né? Então hoje eu estou lá responsável pela área de negócios da empresa, novos negócios, e vou te falar que assim, é uma posição muito mais desafiadora, e isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Enquanto eu era engenheiro, a minha vida era muito fácil. Assim, então, o trabalho do engenheiro, né, é uma coisa que eu tirava assim, de letra. Eu estava sempre muito habituado, eu sempre sentia que eu estava entregando o que eu queria. Desde que eu assumia, já antes de negócios, mas passei a ser um gestor, eu nunca mais falei, cara, estou entregando 100% do que esperam de mim. Eu sempre estou achando que eu estou devendo alguma coisa, né? Então isso é uma coisa que hoje eu tenho que lidar. É um aprendizado, não é de hoje, isso já faz algum tempo, mas é uma realidade, né? Quando você deixa de ser uma pessoa que executa ali, uma pessoa que é um desenvolvedor, e vai para uma função de liderança, hoje, né, eu tenho uma equipe, aí você nunca mais vai ter aquela sensação de, tá tudo certo, 100% do que se espera eu estou fazendo, então é algo que a gente precisa aprender a conviver. Acho que esse é o meu resumo aí. Sou músico, durante a faculdade também, né, eu pensava, cara, tem duas coisas que eu gosto muito, tecnologia e música, né, o que eu vou fazer para juntar as duas coisas? E fiz, né, assim, no final da faculdade, eu já tinha me formado, agora não lembro, eu abri um estúdio também, um estúdio de gravação, então era uma oportunidade que eu via, nossa, eu vou conseguir agora continuar no mundo da música e usando a tecnologia, né, de gravação. Durante alguns anos eu tive esse estúdio, mas também não foi algo que foi para frente, eu brinco também. O nosso público-alvo, né, o nosso mercado, são bandas que estão começando. E, assim, acho que tem poucos públicos no mundo que tem menos recursos do que uma banda de garagem, né? Então é muito difícil você realmente tornar um negócio desse como um negócio rentável. Então, enquanto ele foi algo legal, interessante, vamos lá, eu levei para frente. Chegou uma hora que eu falei, não dá mais para continuar nem com a banda, nem com o estúdio, né? Aí eu virei engenheiro. Boa. Cara, eu acho muito legal essas histórias, principalmente de pessoas que têm um perfil técnico. E aí é interessante, no começo da tua fala, você ressalta a importância também de falar para um contexto que está mais ligado ao ecossistema de startups, e querendo ou não, é um movimento que a gente costuma dizer, é o movimento nativo digital, né? Então, é a galera que já nasce pós-internet, é a galera que já empreende num mundo conectado, então vem com outra cabeça, de fato, mas eu sempre me animo em fazer essas pontes entre
quem vem de um contexto pré-internet com quem está num momento pós-internet. Vamos colocar assim só para ficar fácil. E tem uma coisa que eu acho que é comum na tua história, com muita gente que fundou startup, que é o perfil técnico, seja da engenharia, seja da ciência da computação, seja da engenharia da computação, áreas técnicas, que se vê na posição de líder de negócio. Né? Então, é aquilo que você falou. Né? Então, você enquanto crachá engenheiro, você entendia o processo, você entendia o entregável, você entendia as metas, as métricas. Quando você vai para a gestão, você também entende tudo isso, só que é algo que dificilmente tem uma visão muito clara do começo, meio e fim. Né? Você consegue ter um fechamento desse ciclo que seja tão palpável e tangível quanto a posição do engenheiro. A gente vai falar mais da Elce já já, mas eu queria entender um pouquinho mais como é que foram esses primeiros desafios para você mudar esse crachá, vamos dizer assim, você ir para o crachá de negócio, estando numa estrutura já consolidada no mercado, né? Então, quando você vai para essa área de negócios, a Elsys já é a Elsys para o mercado, né? Então, como é que foi esse movimento dentro da empresa para pensar em novos negócios e, obviamente, paralelo, como é que foi tua experiência nessa transição de cadeira, de visão, de responsabilidades, enfim, conta um pouquinho mais desse momento de mudança, olhando um pouco para o contexto da empresa naquele momento. Eu acho que a Elsys, assim, como eu tô lá há bastante tempo, né, a gente até perde um pouco a referência, talvez, do mundo de fora, né, mas o que eu percebo, a Elsys, ela muda muito desde que eu tô lá, né. Eu acho que isso não é uma particularidade da empresa, o mundo é assim hoje, né, ele muda, é muito rápido, né, aquele negócio, estamos passando por uma... Não existe essa transição, estamos numa fase de mudança. A realidade hoje é assim. Então, desde que eu entrei na Elsys, existia essa certeza de que a empresa precisava diversificar, né? Então a gente tinha um negócio que era muito bom, mas era um negócio que a gente sabia que ia acabar também, né? A TV via satélite, do jeito que ela era, tem tantas outras tecnologias. Então começamos a buscar oportunidades, né? Olhando assim, o que a gente tem de bom, o que a empresa tem de bom. A empresa tem um produto bom, a empresa tem uma fábrica, né? A Elsys tem uma fábrica própria. A empresa tem essa rede de distribuição de parceiros super capilarizada e o que a gente consegue fazer com essa rede, né? Então a gente começou a buscar realmente novos negócios, novos produtos, e uma coisa que foi um desafio, né? Então quando a gente fala assim de um engenheiro, não só ele executa, né? Mas assim mesmo uma empresa tradicional, que eu acho que é um erro que a gente cometeu várias vezes e a gente vem cada vez mais, né, evitando esse erro. É aquele negócio de olhar só para dentro, né? Então a gente fala, olha, legal, tive uma ideia aqui, vamos fazer um produto, vai ser sensacional. Aí a gente faz aquilo, é um fracasso gigantesco, né? Então a gente começou uma coisa que, ao mesmo tempo que a gente começou a buscar novos negócios, a gente viu que essa busca por novos negócios começava por conhecer o cliente de verdade, buscar realmente quem é o nosso cliente. E isso é um mantra hoje, né, dentro da empresa, a questão do foco no cliente, né? Tudo que a gente faz realmente a gente tem que começar olhando para o cliente, e não é algo tão óbvio assim. A gente ainda cai na tentação às vezes de fazer a coisa, nossa, eu tive uma ideia brilhante, vamos seguir aquela ideia. Não. Vamos ver se realmente o meu cliente quer isso, né? E o nosso cliente, na verdade, é difícil, a gente até são muitos elos, né, da cadeia. Então eu tenho o distribuidor, eu tenho lá o instalador, o lojista e o consumidor, e eu tenho que ter soluções, não são mais produtos, né, são soluções que atendam, na verdade, as expectativas de toda essa cadeia, né? Então, esse desafio que a Elsys começou a fazer essa transição, né, deixar de olhar para dentro, deixar de ter um único produto e propor novas soluções, a gente precisa mudar realmente os métodos e a atuação, mudar as pessoas, né? Então foi nisso que eu comecei a mudar. Eu, como gerente da engenharia, eu tinha já desde o início esse papel que ia além da engenharia, que era realmente um papel de produto, né? Hoje as empresas têm a área de produto, de marketing, e durante todo o tempo que eu estive na engenharia, eu tinha essa parceria com o pessoal de produto, tá? Então eu já atuava, mesmo oficialmente eu sendo da engenharia, o gerente da engenharia, eu era um cara que era parceiro, era 4 mãos mesmo que a gente fazia com a área de produtos. Então, não foi, como eu falei, foi uma
um movimento muito natural, não foi uma coisa assim que decidimos fazer. Eu fui desde o início me envolvendo muito com a área de produtos. Em algum momento, né, eu precisei dar mais alguns passos, então houve reestruturações na empresa, algumas pessoas entraram, outras saíram, e falou, cara, agora é a minha vez para realmente entrar de cabeça nessa área de produtos. Então eu passei a ser um cara de produtos. E o produto também, é um pouco daquilo que eu estava falando com a engenharia. Também se a gente não tiver uma cabeça, uma mentalidade de olhar para o cliente, a gente vai cair nos mesmos erros. Né? Ainda mais se a gente tiver o pessoal de produtos com formação técnica, que é o meu caso, tem essa tentação. Vamos fazer aquilo que, em termos de engenharia, é incrível. Vou fazer um produto que é lindo. Vou publicar um paper e vai ficar todo mundo feliz lá na comunidade, né, científica. Mas não vai ser um negócio interessante. Então, mesmo na área de produto, a gente tem que fazer esse trabalho o tempo inteiro de, cara, o negócio, quem é o cliente? Qual que é a dor que ele tem? Qual que é a necessidade que ele tem? E assim que a gente foi fazendo esse movimento, né? Eu não só saí da engenharia e fui para a área de negócio, mas a empresa foi mudando, né? A maneira de ser, de ter um produto e desenvolver soluções que ela pensou ali nela, uma gestação, assim, todo mundo dentro, né? A gente parou de fazer dessa maneira e começou a olhar primeiro para fora. Vamos olhar para fora, vamos olhar o meu parceiro quer o quê, o meu instalador quer o quê, o meu cliente consumidor quer o quê. E assim a gente foi concebendo e fomos desenvolvendo essas novas soluções, tá? Então a minha mudança foi dessa maneira, foi uma transição, não foi nada brusca. Então quando você vai ver, você já está desse jeito, né? Então em todas as mudanças que eu passei na Elsys, primeiro eu passei a atuar de maneira diferente, quer dizer, eu fui atuando de maneira diferente até o momento em que se formalizou que eu já estava fazendo aquilo que eu já vinha fazendo. Não é que assim, agora você vai parar de fazer aquilo lá e vai assumir uma outra função. Não, eu fui gradualmente já fazendo algumas coisas diferentes, até que se percebeu, ele já não está mais atuando naquela função. Então, acho que na maioria das vezes, ou em todas as mudanças porque eu passei dentro da Elsys foi dessa maneira. Tá? Eu fui mudando, aí aquela mudança foi formalizada a partir do momento que eu já tinha mudado. Foi algo assim que aconteceu. Isso é muito bacana, porque parte dessa tua fala mostra a dinâmica de desenvolvimento da própria Elsys no mercado enquanto produto. Né? A Elsys se consolida no mercado com um produto de TV a satélite e hoje tem um portfólio de produtos grande que não atende só uma demanda, por exemplo, de TV, mas de casa inteligente, como você falou, né? Maçanetas digitais, você tem ali um portfólio de produtos. E isso me chama muita atenção em alguns aspectos, que é o seguinte. Primeiro, eu queria que você explicasse um pouquinho mais o que é a Elsys, para quem não conhece, como é que vocês se apresentam e se posicionam no mercado. Mas, paralelo a essa pergunta, eu já queria entender quais as dificuldades aí no contexto de gestão, de visão de oportunidade de mercado, para vocês saírem de um produto que vocês são especialistas e aí boa parte dessa resposta você já falou, de olhar demanda de cliente, olhar a dinâmica de mercado, mas como é que isso refletiu da porta para dentro, de você sair de um produto consolidado para um portfólio de produtos com um grau de diversidade relativamente grande, tá? E eu já estou perguntando isso porque depois eu já vou querer fazer uma comparação disso com os desafios de se desenvolver hardware no Brasil, né? Que essa é uma grande discussão no ecossistema de startups. Muita startup de hardware no Brasil não consegue nem entrar no mercado muitas vezes porque não consegue viabilizar o produto físico, que é atrelado a toda a parte de sistemas. Mas, enfim, para a gente seguir uma ordem, como é que vocês apresentam a Elsys? Como é que foi esse internamente desenvolvimento de portfólio de produtos? Eventualmente, se você quiser contar algum caso de produto que foi para o mercado e foi descontinuado, não bateu com demanda de mercado, enfim, fica à vontade para contar um pouco dessa experiência, mas eu acho que isso pode dar um insumo muito legal para a gente entender um pouquinho mais dessa jornada. Tá, quando a gente apresenta a Elsys, né, e aí a gente se apresenta em várias situações diferentes, né, para públicos muito diversos, inclusive seja no Brasil ou fora, a gente exporta, né, alguns dos produtos que a gente desenvolve e fabrica. Acho que uma das frases que sintetizam o que é a Elsys, né, é o nosso propósito. Então, assim, há alguns anos,
a gente falou, cara, a gente precisa... A gente já tinha, né? Já tava, assim, a gente já tinha um propósito, mas a gente não tinha um registro, uma coisa oficial. Assim como eu falei que as minhas mudanças aconteceram, né? Foi formalização de algo que já vinha de fato acontecendo. O nosso propósito, quando a gente chegou nele, a gente falou, tá, não é uma coisa nova. A gente só está aqui, né, registrando algo que a gente já faz há muito tempo. Então, o propósito da Elsys é conectar pessoas para transformar vidas. Então, isso basicamente permeia todos os negócios da Elsys. Então, a Elsys ela é uma empresa muito diversificada, mas no final das contas é isso que a gente faz, tá? Então, a gente tem muitas soluções diferentes, em segmentos muito diferentes, né? Como eu falei, na parte de TV a gente continua tendo uma atuação muito forte, somos líderes em vários segmentos da TV, né, TV via satélite, principalmente, seja ela aberta ou por assinatura, a gente continua sendo super relevante nesse mercado. A gente desenvolveu toda uma linha de internet, né, de conectividade. Então, hoje, a gente se orgulha de dizer que a gente atende qualquer pessoa no Brasil com internet, com a tecnologia que for adequada para ela. Então, onde a pessoa, por exemplo, está numa cidade, ela precisa de internet e tem fibra, a Elsys tem parceiros que oferecem fibra. Então a gente vende o serviço de fibra. Não, a gente vai um pouco mais longe da cidade, não tem fibra. A gente tem a nossa tecnologia que a gente desenvolveu, são os modems de longo alcance, né? São umas anteninhas, chamam a família Amplimax. Assim, esse é um dos principais produtos da empresa, é a linha que a gente exporta para muitos países, praticamente toda a América, inclusive Estados Unidos. E a gente tem internet via satélite. Então, se o cara está realmente muito longe, a gente vai desde a fibra até o satélite. Então, a gente realmente é uma empresa hoje que entrega conexão, que é o nosso propósito, para qualquer pessoa no Brasil. Qualquer pessoa pode ter uma internet Elsys, né, hoje no Brasil. Os outros produtos da Elsys, a gente tem a linha de segurança, né, são as câmeras, são as fechaduras digitais. Eu não tenho uma fechadura que não é conectada, né? Eu não tenho um equipamento, por exemplo, que é tradicional, né? Então, sempre que a gente entra num novo segmento, a gente vai buscar onde que a Elsys é forte, onde ela se diferencia. Então, os nossos produtos são todos inteligentes, então a gente tem tudo conexão, eu consigo realmente acessar as câmeras, né? As câmeras da Elsys via aplicativo, então no celular ou em qualquer lugar do mundo. A gente tinha uma linha, por exemplo, de porteiros, videoporteiros, que era a mesma coisa, né? Uma pessoa estava aqui, ela tocava a campainha na minha casa, ela atendia na China. Se eu tivesse, podia abrir a porta para ela. Então, a Elsys sempre buscou esses equipamentos, né, soluções conectadas. A Elsys é uma empresa que também tem um negócio de manufatura, né? A nossa fábrica hoje, ela não fabrica só para a Elsys, só os produtos da Elsys, né? A gente tem os nossos produtos, mas a gente também fabrica para terceiros, então a gente tem alguns parceiros muito, muito antigos, né? O nosso principal cliente, que foi o primeiro cliente da empresa, foi a Brastemp. E a Brastemp, né, o grupo na época era Brasmotor, hoje é Whirlpool, a Brastemp continua há 34 anos cliente da Elsys. Então, assim, esse é um caso que a gente gosta de falar para mostrar o quanto a gente valoriza essas parcerias de longo prazo. Então, a Brastemp, hoje Brastemp, Consul, né, foi o primeiro, né, quando o seu Vitor lá desenvolveu uma solução de automação para uma máquina de lavar roupas da Brastemp, ele conseguiu vender o primeiro produto da Elsys para a Brastemp. E nunca mais a Brastemp deixou de ser cliente da Elsys. Então, há 34 anos a Brastemp é nossa cliente. Então, se você tem uma lava-louça, um ar-condicionado, muitos eletrodomésticos da Brastemp somos nós que fabricamos, né? E a gente tem mais várias outras parcerias bem longas, então isso é uma parte central da empresa. Então, quando a gente fala que a gente conecta, isso é um aprendizado. Há muito tempo a gente fala, não, eu não preciso ter uma solução só minha, não é só... Eu faço muito bem também, eu entrego muitas soluções com parceiros importantes. Então, eu tenho um parceiro de internet via satélite, eu tenho um parceiro de TV via satélite. Então, a Elsys tem todos os parceiros de muitos anos, isso é algo, está no DNA da empresa realmente. A gente busca sempre parceiros de longo prazo. A gente nada para a Elsys não é interessante. Tem uma oportunidade aqui. Eu lembro na época da pandemia, por exemplo, né? A gente discutiu, e acho que toda empresa, né, naquela revolução toda da pandemia, todo mundo ficou meio balançado com as mudanças, né, no mundo. E todas as empresas falaram, cara, deixa eu ver o que tem de oportunidade aqui, né? Então as empresas falaram, eu vou trazer uma quantidade enorme de termômetros, eu vou trazer um leitor de não sei o quê.
Cara, a gente analisou um monte dessas, mas sempre no final a conclusão era, cara, a Elsys não sabe fazer isso. A Elsys não é boa de fazer uma coisa para pegar uma oportunidade aqui que tem data para acabar. Inclusive, a gente esperava que a data fosse rápida, né? No início, daqui 2 meses, 3 meses, vamos resolver esse problema. O negócio demorou muito, mas mesmo assim, não é o tipo de coisa que a Elsys faz. A Elsys gosta de fazer coisas que são longas, né? Ela quer ter relacionamento longo. Essa é uma das mudanças, inclusive, que a gente vem fazendo também na Elsys, nós precisamos ter um relacionamento duradouro com os nossos clientes. Né? Hoje a gente já tem isso muito, a gente pratica muito essas parcerias, mas o consumidor final, ainda olhando o portfólio da empresa, né, que são muitos produtos, muitos dos nossos clientes têm um produto da Elsys e nem conhecem os outros produtos, não conhecem. Então, hoje a nossa prioridade é fazer com que os nossos clientes se relacionem com a Elsys por muito tempo. Então, isso está moldando as próprias soluções, né? Os serviços ou os produtos que a gente desenvolve, eles hoje já saem com esse objetivo. Eu quero ter uma relação duradoura com o cliente. Então, eu quero conhecer o meu cliente, eu quero me relacionar com ele e eu quero fazer negócios com ele por muito tempo. Quero fazer para sempre. Então, o nosso objetivo hoje é esse, né? A gente entregar soluções que a gente consiga atender os clientes por muito tempo. Então, isso envolve desde a concepção do produto, mas o atendimento, o pós-venda, o serviço em si, né? Hoje a gente busca muito a recorrência, né? A gente quer isso, a gente não quer vender um produto e no dia seguinte eu tenho que vender outro e outro e outro. Eu quero vender um produto que me traga resultados interessantes por muito tempo, né? E isso é uma coisa que eu acho muito legal, porque cria aquela máxima do ecossistema, né? Então, você cria um ecossistema de possibilidades, você cria um ecossistema de soluções, e eu acho que essa percepção que vocês conseguem ter é algo que muitas vezes alguém que está começando a empreender agora tem muita dificuldade de enxergar. Capacidade para chegar nesse ponto, quem está começando ainda não vai ter, mas às vezes não consegue nem enxergar isso como estratégia, né? Então a gente tem algumas máximas, vamos dizer assim, nesse ecossistema de startups, que muitas delas eu concordo, outras não. E uma delas que eu acho que a gente precisaria pensar um pouquinho mais sobre é essa questão de você trabalhar em cima de um produto com uma especialidade. Eu acho que um produto ele é muito bom para você entrar no mercado, você botar o seu pé no mercado, mas essa visão de você montar um ecossistema maior ou menor, mas você ter essa visão de ecossistema para você estar mais conectado com o seu perfil de cliente, eu acho que essa é uma estratégia importante. É algo que a gente tem que pensar enquanto estratégia, né? Então, no caso de vocês, existe o desafio que é ainda maior, que é a vinculação, como você disse, do produto que a pessoa vai, compra e instala e usa, mas vincular isso com algum tipo de serviço que essa pessoa mantenha essa relação com vocês periodicamente, né? Que seja uma assinatura, que seja um serviço um pouco mais perene enquanto serviço, para que, de novo, a Elsys tenha um posicionamento de mercado, tenha um relacionamento com o cliente. Você falou uma coisa que eu acho muito importante, que é trabalhar os aspectos do relacionamento com o mercado como elemento estratégico. Então, é o funil de vendas, é o pós-vendas, é o suporte, é o atendimento, a forma que você fala, a forma que você se posiciona. Eu acho que isso também é algo que, quando a gente olha para empresas mais maduras, geralmente isso está consolidado. E a gente acaba pegando muito desses cases para motivar quem está criando o seu primeiro negócio. Olha como é que esses caras fazem, olha como é que esses caras pensam, olha como é que eles se comunicam e se relacionam com o mercado. Cara, entende que essa é uma visão base. E eu gosto de ouvir histórias como essa, porque assim, né, a gente, óbvio, está passando por uma linha do tempo da Elsys, mas a gente, e você já colocou isso aqui em algumas falas, tem muito erro e aprendizado nesse caminho, né? Então é importante a gente mostrar essas histórias. Mas vamos lá, eu acho que tem um ponto bacana aqui, que é muito contexto Brasil, tá? A gente tem, quando a gente fala muito nesse meio de desenvolvimento tecnológico, a gente sabe que existe uma dificuldade natural, estrutural do país de se desenvolver hardware, desenvolver produtos, né? Vocês chegaram a um ponto de ter uma manufatura, como você falou, né? Você ter clientes parceiros que não dos produtos da Elsys, mas da
capacidade de construção, de montagem de equipamentos, né? Cara, como é esse desafio? O desafio de você fabricar hardware, o desafio de você se consolidar enquanto manufatura, querendo ou não, o teu produto é tecnológico, né? Então você coloca ali equipamentos inteligentes, equipamentos de internet, equipamentos de energia solar, que tem uma carga de tecnologia embarcada muito grande, e o insumo nem sempre é trivial para você importar ou para você negociar, enfim. Conta um pouquinho desse aspecto da Elsys. Esse é um ponto, realmente uma particularidade da Elsys, né? Eu acho que, assim, às vezes eu acho até que é uma teimosia nossa, eu acho ótimo que seja assim, mas de fato é muito desafiador você desenvolver, principalmente o hardware, né? Acho que software a gente já tem um mercado, um ecossistema no Brasil já bem interessante, bem maduro, e acho que comparável a muitos países aí, né, desenvolvidos. Então, assim, o desenvolvimento de software eu acho que é algo que já vencemos, né? Mas o hardware é um desafio constante, todos os dias. Então, a gente, quando a gente decide desenvolver alguma coisa, a gente, por mais que a gente seja teimoso, né, a gente tem que olhar realmente se faz sentido, qual que é a estratégia, né? Por que a gente vai fazer isso? Se tem tantas outras pessoas, tantos chineses que estão desenvolvendo, por que eu vou desenvolver? Se talvez ele faça lá mais barato, mais rápido. Mas eu vou citar o exemplo desse produto, né, que é a família ali, o Amplimax. Não foi uma decisão assim, não, vamos desenvolver. Não, na verdade, a gente não encontrou uma opção. Sempre foi assim a Elsys, né? A gente tem os nossos produtos que a gente desenvolve e tem outros parceiros que a gente sim compra tecnologia de fora. E a primeira opção foi essa. Vamos trazer isso, vamos para a China, né? E a gente já tinha alguns fornecedores e eu fui para a China, fui algumas vezes e foi com essa missão. Eu preciso encontrar um fornecedor para atender essa minha necessidade. Qual que é a necessidade? A gente sabia que o nosso instalador, ali, aquele parceiro, aquele cara que instala TV, né, a parabólica, eles têm muita demanda também de conexão, de internet. Então, na região rural, não tem fibra, e eles precisavam de uma solução de internet que atendesse esse público. Então, fomos procurar alguém que tivesse um produto desse. A gente já tinha ideia. É um produto que vai se conectar na rede celular, mas ele vai fazer isso com longa distância, com uma antena melhor e tal. E a gente tentou fazer isso. Buscamos trouxemos algumas amostras. Beleza, mais ou menos, precisamos fazer alguma alteração aqui. E a gente, durante alguns meses, a gente tentou fazer com esses fornecedores. E era um desastre, entendeu? Eles não entregavam o que a gente precisava. Então chegou uma hora que a gente falou, cara, nesse caso, a gente desiste de buscar isso e vamos desenvolver o nosso. A gente tinha gente dentro de casa com competência para isso, né? Eu tenho esse passado de desenvolvedor, e tem outras pessoas na equipe que são desenvolvedores, são engenheiros também. E resolvemos fazer. E foi um desafio bem grande em vários aspectos, né? Porque a gente faz toda a eletrônica, antena, mecânica, tudo isso daí. Mas, cara, se mostrou ser muito acertado. Por quê? A hora que você faz, primeiro, o chinês, por mais que ele seja bom desenvolvedor, ele não está aqui no Brasil. Ele não sabe a necessidade. Então é muito difícil você chegar para ele e falar, cara, mas isso daqui tem que funcionar desse jeito e não daquele. E para ele, como ele não entende, ele meio que deixa de lado aquilo. Ele finge que ouviu o que você falou, mas ele não faz do jeito que você fez, né? Precisa ter essa característica. Eu conheço o dia a dia do meu instalador. Eu sei o que é difícil para ele subir no telhado e fazer isso. Então eu preciso que essa abraçadeira seja desse jeito. Eu preciso que o conector funcione dessa maneira. E aí é uma quantidade grande de características que a gente conhece, são particulares do nosso mundo, do Brasil, da nossa realidade, do nosso parceiro. Então, quando você identifica isso, que tem coisas que são muito particulares, faz todo sentido você desenvolver. Porque não só você entrega um produto que é aderente à necessidade do cliente, como você tem muita agilidade e rapidez para alterar isso. Então, hoje, a gente consegue, de maneira muito rápida, evoluir os produtos. Os produtos, desde que a gente lançou há quase 10 anos essa linha, ele evoluiu muito, né? A gente acabou de lançar a versão 5G, que é completamente diferente do 3G que a gente lançou lá, o primeiro, né, da família. Então, quando a gente desenvolve, a gente tem condições, primeiro, de ter um controle a qualidade, a gente sabe exatamente a qualidade do nosso produto, né? Então, a gente é bem rigoroso em toda a validação que a gente faz de produtos, não só daquilo que a gente desenvolve, mas daquilo que a gente terceiriza também. Essa é uma coisa que a gente não abre mão, mesmo que é um produto de terceiro, ele vai passar pelos mesmos ensaios, os mesmos testes que o produto que a gente desenvolve. Então a gente foi, assim, tendo cada vez mais a certeza de que para algumas linhas de produto faz todo sentido. Se é um produto que é meio commodity,
e é um outro propósito, né? Uma estratégia diferente, a gente vai comprar de fora, vai fazer as customizações que a gente acha que tem que fazer, validar e vai trazer. Mas para alguns não faz sentido. Para alguns, e é o caso dessa linha, onde eu tenho uma inovação grande, onde eu realmente busco diferenciais importantes, desenvolver é o caminho que vem se mostrando acertado. Né? Então a gente já está, como eu falei, já há quase 10 anos na linha, a gente exporta isso para muitos países. Estamos lançando a versão 5G, vamos lançar nos Estados Unidos, estamos terminando as certificações lá, né? E assim, a Elsys faz tudo, em todos os lugares onde a gente atua, a gente faz tudo dentro das regras. Então a gente não tem um país onde a gente exporta que a gente não fez certificação nas agências reguladoras, como a Anatel, né, de cada país, a FCC nos Estados Unidos. Então tem um processo longo. Essa é uma diferença importante também quando a gente... Essa é uma diferença importante também quando a gente fala de uma diferença, talvez entre startup e uma empresa grande como a Elsys, né? Então, uma startup, eu acho que ela tem condições de assumir muito mais riscos do que uma empresa como a Elsys, né? Ou seja, ela tem um negócio, como você falou, não existe uma startup que começa com 10 produtos, né? Toda startup começa com alguma solução, né? E eu concordo com você que depois disso ela tem que diversificar, né? Vou falar até um pouquinho da diversificação na Elsys. Mas quando uma startup começa, ela pode assumir muitos riscos. Ela tem quase nada a perder, na verdade, né? Ela não tem um histórico, ela não tem nenhuma reputação. A Elsys, ela tem uma reputação. Ela tem uma coisa que a gente se orgulha muito, é o nosso carimbo ali, o nosso status que a gente tem no Reclame Aqui, né? Todo mundo conhece o Reclame Aqui. Então, hoje é uma referência de reputação e nós somos, já há muito tempo, nós temos lá o selo do RA1000, que é para poucas empresas que atingem, né, alguns indicadores lá de atendimento, e a gente hoje, né, a Elsys, ela adota a metodologia de OKRs, né, também acho que muita gente conhece o OKR, e um dos pilares, né, a gente tem 3 pilares, um deles que é o atendimento ao cliente, exatamente o RA1000, o Reclame Aqui, assim, a gente precisa manter essa reputação. Isso se estende em outros países também, né, Estados Unidos talvez seja até mais importante que no Brasil. Então a gente vende na Amazon nos Estados Unidos, né? E eu lembro de uma conversa que a gente teve era um executivo de uma empresa muito grande de tecnologia americana, a gente estava tendo uma conversa com eles, né, identificando algumas oportunidades, e quando a gente marcou a reunião com ele, a primeira coisa que ele fez, ele abriu lá o site da Amazon nos Estados Unidos para ver a nossa reputação. E nossa reputação não era ruim, não, era tipo 4 estrelas, 3.9, alguma coisa assim. E aí ele perguntou assim, mas o que vocês vão fazer para melhorar essa reputação de vocês na Amazon? Então, assim, cara, foi o começo da conversa com o executivo, alto nível da empresa, e a primeira coisa que ele foi ver, deixa eu ver a reputação dessa empresa. Então, isso é algo que a gente não pode arriscar, né, a nossa reputação. Então, quando a Elsys tenta adotar o modelo de startup para novos negócios, isso é o que a gente faz, a gente vai até um certo ponto, porque a gente não pode arriscar aquilo que a Elsys já tem. Né? Então é um desafio isso, da gente conseguir ter toda a agilidade, né, de uma startup, conseguir ter processos leves, pessoas, testar, isso a gente tem que fazer, a gente arrisca sim, a gente faz testes pequenos, né, aquele testar rápido e pequeno, errar rápido, né, e errar pequeno é uma prática nossa, mas a gente tem que arriscar pouco nisso, a gente não pode arriscar o nome da empresa, a gente não pode arriscar a marca, né, a imagem da empresa, a qualidade dos nossos produtos. Então esse é um desafio. Falando da diversificação, para mim isso é um ponto central hoje na Elsys. Então a Elsys hoje ela vem crescendo, né, desde sempre. A gente tem altos e baixos, como qualquer empresa. A pandemia foi um momento difícil. A gente teve um acidente na fábrica, uma enchente, uma inundação. Assim, na semana seguinte em que se decretou a pandemia no Brasil, a Elsys teve uma enchente que destruiu a fábrica. Então a gente cara, uma situação foi assim desesperadora, né? Cara, a gente saiu dessa situação rapidamente, o pessoal da fábrica assim, fez uns milagres lá, a gente conseguiu vencer isso daí, e sempre que a gente passa por esses momentos, a gente volta forte pra caramba, muito mais forte. A gente acabou de sofrer um ataque hacker aqui alguns meses atrás, em 34 anos depois isso nunca tinha acontecido. Foi também, claro, traz impactos, a gente hoje não teve grandes danos assim nesse ataque, mas isso mostrou para a gente algumas fragilidades. Então a gente hoje está muito mais forte do que a gente estava alguns meses atrás. Mas o mercado, uma coisa é certa, desde que a gente se diversificou isso há alguns anos, né, e você até perguntou como é que foi feito isso, então a gente realmente começou até contratando pessoas diferentes, olha, contratamos pessoas no mercado
de negócios completamente diferentes da Elsys e fizemos várias tentativas. Então foi assim que começou o solar, a Elsys começou a parte de segurança dessa maneira, tivemos uma parte de serviços que era bem específica para serviços mesmo. Então a gente foi assim, escolhemos algumas coisas que faziam sentido para o nosso negócio, para a nossa rede, né? E vamos arriscar alguns desses produtos. E alguns não deram certo, esses serviços propriamente assim, a gente oferecer seguro, oferecer algum serviço doméstico lá de reparo, algumas coisas não deram certo, né? Naquele momento não funcionaram, a gente tirou do nosso portfólio e outros deram certo, como por exemplo a parte de segurança, essa de fechaduras, de câmeras, solar. Mas em todos esses negócios a gente tem altos e baixos. Então o próprio negócio de TV da Elsys, se você olhar 1 ano atrás ou 2 anos atrás, estava num abismo, assim, né? A gente tinha saído de uma situação em que a gente era líder de mercado e por várias opções da própria Elsys, né, isso caiu muito. E eram também situações do mercado. O mercado na parabólica caiu muito. Mas a gente insistiu, manteve ele ali vivinho, sem grande foco, porque a gente sabia que em algum momento ele ia voltar a ser importante. Isso aconteceu de fato. Voltou a ser muito importante. A família Amplimax, né, que também a gente demorou no início para o negócio alavancar. A pandemia foi uma alavanca gigantesca, porque as pessoas elas foram para as casas, né? As crianças não iam mais para a escola, as crianças tinham que ficar em casa. Então imagina, milhões de crianças pelo Brasil na região rural, né? A gente na cidade, a gente consegue assistir, né? Os nossos filhos conseguem assistir uma aula online. E a criança que está lá na roça? Não tem como. Então a gente viu assim inúmeros casos de crianças que subiam numa árvore para conseguir ter a sinal do celular, né, e pegar a lição de casa e voltar para casa. Então o Amplimax ele resolvia esse problema. Então as nossas vendas na pandemia se dispararam. A gente não dava conta, a gente não conseguia fabricar o tanto que a demanda puxava disso daí. Então a gente o tempo inteiro tem negócios que têm picos, ao mesmo tempo que alguns têm alguns buracos. E a Elsys hoje está bem, está forte, porque nós somos uma empresa diversificada. Então eu acho que não é sustentável uma empresa começar, ela deve começar com um produto, mas imediatamente, assim que possível, ela tem que se diversificar. E não é só diversificar o produto, é diversificar o modelo de negócio, né? Então eu tenho que ter uma solução ali que é o mercantil, né? Eu tenho um público que quer comprar o meu produto, eu tenho um público que não quer comprar o meu produto. O público mais corporativo, que hoje a gente atende, ele prefere muito mais um aluguel, alguma, né, transformar ali o CAPEX em OPEX, né? Então a gente tem que enxergar que tem que ter modelos de negócio diferentes, soluções diferentes, produtos diferentes para atender públicos diferentes e momentos diferentes. Então a gente tem uma certeza o negócio que é excelente hoje, daqui a 1 ano, talvez não seja. E aquele que está ali meio patinho feio, talvez daqui a 1 ano vai ser o negócio, e vem sendo assim a regra há muitos anos. A regra na Elsys vem sendo essa. Então ela tem um negócio bom, estável que eu digo financeiramente, é uma empresa muito saudável, né? Crescendo quase todos os anos a gente cresce, exceto algumas exceções mesmo, e é graças a essa diversidade. Então é a diversificação que faz hoje a Elsys ser o que ela é. Pô, sensacional, cara. Eu acho que muito da tua fala agora reflete muito em algumas tendências que a gente também tem discutido nesse ecossistema de startups, e essa questão da diversificação. E você tocou no ponto certeiro. Muitas vezes é a diversificação de modelo de negócio. O produto pode ser o mesmo, mas às vezes você atende o mercado A de um jeito, o mesmo produto pode atender o mercado B de uma outra forma. E quem está empreendendo, muito baseado nesse seu fechamento da fala agora, que eu acho que é muito importante, que é a dinâmica que o mercado tem. Cara, os mercados estão mudando cada vez mais e cada vez mais rápido, né? Você falou no começo que uma das suas frentes de atuação na Elsys é a parte de inteligência artificial. E pela primeira vez, talvez não para a gente, mas pela primeira vez, minha mãe está falando de inteligência artificial. Pessoas que há 3 anos atrás, a gente não precisa ir muito longe, nunca tinham colocado inteligência artificial na mesma frase, hoje falam, como é esse negócio aqui de chat GPT? Como é que eu faço para procurar receita de bolo nesse negócio? Então, assim, a gente está passando por um momento que a transformação ela está indo para um lugar que a gente ainda não sabe.
né? Então, essa capacidade que mesmo quando você olha de fora, você vê uma estrutura que é consolidada, que tem o viés da manufatura, mas na tua fala fica muito claro essa visão de, tá certo, a gente tem produtos estáveis, a gente tem modelos estáveis, mas eu estou o tempo inteiro olhando para o mercado. Se o mercado mudar para um lado, eu vou me adaptar para lá. Se o mercado mudar para o outro, eu vou me adaptar para cá. Porque essa é a forma de vocês existirem há 34 anos e essa é a forma de vocês projetarem mais 34 anos de existência, né? Então, essa visão de longo prazo, eu acho que esse também é um ponto importante. A gente fala muito para quem está começando a empreender, fala, cara, isso é um compromisso de longo prazo. Por mais que uma startup com 3 anos de vida, 4 anos de vida possa ser adquirida, e isso acontece, mas pode ser que não. Pode ser que você leve 10 anos para conseguir consolidar o seu negócio no mercado. Pode ser que você leve 15 anos. A gente está vendo hoje cases de startups que são populares que estão fazendo 15, 20 anos de mercado, né? Então, assim, cara, é um tempo, não é um negócio que você vai e um ano depois você vai estar ali como empreendedora ou empreendedor de sucesso, sabe? Leva um tempo. E histórias como essa, eu acho que deixam isso muito claro. Bicho, é 34 anos de história. Então, assim, teve muita coisa que aconteceu nesse período que fez com que a empresa se mantesse crescendo, mas, obviamente, é muito tempo, é muita responsabilidade. Tem um outro ponto que você falou que eu acho muito importante, que é a startup entender que no D1 ela não tem muita responsabilidade, ela não tem muita ligação com o mercado, não tem nada muito enraizado, mas essa é uma área que precisa ser desenvolvida, né? Você vai se relacionar com o mercado, eu falo isso muito para quem está lançando primeiras versões de produto, né? Os MVPs. Vou lançar meu MVP. Olha, a partir do momento que você bota o MVP no mercado, o seu relacionamento com esse mercado vai mudar. Porque agora você está tendo a responsabilidade de alguém, em algum lugar, pegar aquele produto que você desenvolveu, abrir, usar e botar alguma coisa ali dentro que, de novo, tem que estar segura, tem que fazer sentido, tem que passar esse senso de credibilidade. Por mais que o seu produto seja simples, você não precisa construir satélites, você pode construir um negócio simples, mas você tem que atender aquele público de um cliente, 10 clientes, 100 clientes, muito bem. Né? O desenvolvimento da reputação é um negócio que precisa acontecer desde o primeiro dia que você coloca um produto no mercado. E eu acho que, de novo, histórias como a de vocês, que a gente acaba escutando realmente pouco no ecossistema. São poucos perfis como o teu, Eduardo, que a gente consegue trazer para um ambiente como esse e que, obviamente, a gente sabe que tem uma galera do mercado tradicional, vamos dizer assim, que procura esse meio, mas para procurar os holofotes. Na verdade, a gente quer mostrar as histórias, a gente quer mostrar o dia a dia, a gente quer mostrar os desafios e como isso pode gerar insumo de aprendizado para quem está ali, entre aspas, do outro lado, empreendendo suas startups. Mas eu queria, Eduardo, para a gente caminhar aqui para um fechamento, qual o futuro de Eduardo na Elsys? O que é que você espera agora de desafios? Qual o próximo passo do Eduardo agora na Elsys? E, obviamente, da própria Elsys no mercado. O que é que vocês estão projetando aí para frente? Eu acho que a gente. Realmente uma aposta muito importante que a gente está fazendo hoje é nessas soluções de inteligência artificial. Né? Então a gente continua dando a mesma atenção para os negócios correntes, e eles são hoje, né, o que realmente fazem a empresa existir. Então a gente não pode tirar realmente a atenção disso, mas assim, uma aposta que a gente faz muito grande, sim, é na inteligência artificial. E quando você fala em inteligência artificial, é uma coisa muito ampla, muito, né, quase tudo. Hoje você pode falar, inteligência artificial dá para aplicar em tudo. E de fato a gente precisa fazer um recorte disso, né? Então a gente fez esse trabalho identificando onde que a Elsys pode entrar nisso, né? Então você comentou o chat GPT. Não é algo que a gente está olhando hoje, a gente não está olhando a inteligência artificial nesse momento, né, a generativa, para realmente ver, entregar soluções similares. Então a gente entende que a Elsys, como eu falei, tem um ecossistema, a gente faz parte, né? A gente tem muita gente, a comunidade Elsys é gigantesca, a gente tem milhares de pessoas hoje que dependem da Elsys, que vivem da Elsys, né? Não são só os nossos colaboradores, que são 700, 800 pessoas. É muito mais do que isso. A gente tem milhares de pessoas pelo Brasil que
dependem das soluções da Elsys, que são quem coloca os nossos produtos em campo. E tudo que a Elsys faz, ela faz pensando nisso, nessa comunidade, nessa rede, né, nessa rede de parceiros que a empresa tem. Então, o que faz sentido para a Elsys, quando a gente fala de inteligência artificial, são as soluções que eu uso aplicadas a algum dispositivo, alguma coisa que eu vou acabar usando essa minha rede. Eu vou usar realmente uma câmera, por exemplo, né, eu vou aplicar a visão computacional, que é uma das disciplinas da inteligência artificial. Eu vou usar já uma parte do portfólio até que eu já tenho, vou acrescentar essa funcionalidade de inteligência artificial e eu vou continuar usando essa minha rede, né, para ir lá nos confins do Brasil. Realmente a gente tem vídeos que são muito, muito legais, assim, que vira e mexe a gente recebe dos nossos parceiros lá, aquele instalador que está levando lá uma antena via satélite no lombo de um burro mesmo, atravessando um alagado assim na ilha de Marajó, que demora 6 horas levando equipamento para levar a internet para um cara que ele não tem outra opção. Então essa é a nossa força. A força da Elsys realmente é essa nossa rede de parceiros que levam as soluções onde ninguém mais leva. Então quando a gente fala da IA, a gente está falando disso também, né? Então a gente, dentro dessa visão computacional, a gente tem algumas verticais, então a gente olha muito o agro tem muita sinergia com a Elsys, né? Porque a Elsys está no meio rural, o nosso mercado está lá, o nosso público, quem compra nossas soluções, está nesses lugares. Então, assim, desde sempre a Elsys olha para o agro. Então, o agro com inteligência artificial são, assim, infinitas possibilidades, né? Então, hoje a gente tem... O agro é um dos maiores, acho que, responsáveis pelo PIB no Brasil, né? Uma parte importante do PIB do Brasil vem do agro. E tem desafios gigantescos no agro, né? Controle de pragas, de doenças, a parte de estimativas de produtividade. E para muito desses problemas que existem no agro hoje, a gente tem soluções com inteligência artificial, né? Mas não é o único. A gente olha também no varejo. O varejo é um potencial gigantesco, as redes de varejo, né? Usar câmeras para entender o perfil do público dela. Como que o consumidor, né? Pega uma rede de lojas. As lojas querem conhecer o consumidor, quer entender em que parte da loja ele vai, onde ele não vai, o que faz ele comprar, o que ele não faz comprar. E muito disso a gente consegue umas soluções bem interessantes com inteligência artificial, cidades inteligentes, né, controle de trânsito, né? Eu vivo em São Paulo, né? Acho que todo mundo de grande cidade sabe o quanto que a parte de mobilidade é importante. Então, o que a gente consegue agregar usando inteligência artificial para realmente automatizar e melhorar muito não só a segurança, mas toda a automação realmente, né, de uma cidade. Então, assim, hoje, assim, olhando o futuro da empresa, os negócios correntes vão continuar evoluindo, diversificando, mas uma aposta muito importante que a Elsys faz hoje é realmente nesse ramo de inteligência artificial. E eu, como eu comentei, hoje essa é a minha principal missão, né? Então, assim, o meu futuro na Elsys nesse futuro próximo, né? Com certeza realmente fazer acontecer essas inúmeras oportunidades que a gente vem trabalhando já com a inteligência artificial. Cara, muito bom. Eu acho que é uma visão muito sólida de mercado, tá? De fato, essa visão de vocês sobre como se relacionar com novas tecnologias e novos momentos é uma visão também muito madura, né? Então também não adianta seguir as trends, você tem que seguir de fato o que já é sólido, o que já tem comprovação, o que já tem estudo de caso. E eu acho que, de novo, na posição de vocês, eu acho que esse é o reflexo de maturidade, tá? E isso é muito bacana, assim, é muito legal conhecer a história. Eu já tinha ouvido falar da Elsys, mas eu não sei se pelo fato de eu estar aqui em Recife não é tão conhecido, a gente, enfim, talvez não na capital, talvez no interior por conta da TV via satélite, mas é muito bacana conhecer histórias como essa, cara. É muito bom ver que esse tipo de movimento mais denso acontece no Brasil, sabe? Eu acho que essa é a parte legal da coisa. E deixa eu te perguntar, gostou do papo? Boa. Cara, valeu pelo tempo, pela troca, pelas experiências. Lembrando que quem está ouvindo a gente até aqui, o conteúdo que a gente compartilhou e conversou com o Eduardo vai ter uma continuidade ou uma integração na newsletter, que é quando eu trato um pouco mais dos assuntos.
Eu acho que vai fazer muito sentido a gente falar um pouco mais dessa diversidade de produtos e como isso pode fazer parte da jornada das startups. Mas, enfim, todos os contatos do Eduardo, da Elsis e de informações tanto sobre ele quanto a empresa vão estar disponíveis também na descrição desse episódio e a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!